Ele disse: Olhai a mim e sede salvos todos os términos da terra, porque eu sou Deus e não há mais. Muitas pessoas buscam a Deus, mas não o encontram, porque não sabem o que estão buscando. Ainda que dizem que estão buscando Deus, mas não conhecem as promessas divinas. Não conhecem o programa divino para saber como ele estará velado e revelado em cada etapa, em cada era, para podê-lo ver, manifestado e poder receber as bênçãos dele. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, podemos ver que no Antigo Testamento esteve velado e revelado no profeta Moisés, e por meio do profeta Moisés trouxe o juiz divino sobre o povo egípcio e por meio do profeta Moisés libertou ao povo hebreu. E todos os que olhavam a Moisés e criam em sua mensagem, recebiam sua mensagem e seguiam a guiança de Moisés que estavam fazendo, estavam olhando a Deus em Moisés manifestado e, consequentemente, estavam vendo a guiança de Deus através do profeta Moisés e estavam escutando a voz de Deus por meio do profeta Moisés. Porque para Deus, manifestar-se no meio dos seres humanos e falar ao povo, ao seu povo, ele sempre o fez por meio de um homem. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, diz: Profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste o Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, ou seja, no Monte Sinai. Dizendo, não volte eu a ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo para que não morra. E o Senhor me disse, falastes bem no que disseste. Profeta levantarei no meio de teus irmãos como tu, e colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que lhe envia. E esse profeta fala ao povo tudo o que Deus mande para que o fale ao povo. E as pessoas que escutam esse profeta estão escutando a voz de Deus por meio de um profeta, de um homem. E são abençoados porque o que recebe o profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Recebe as bênçãos que Deus envia por meio desse profeta. E ele lhes falará tudo que eu lhe mandar. Porque ele falará tudo que Deus mandar a ele falar ao povo. Mas qualquer que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu pedirei conta. Agora vejam que todo ser humano tem uma responsabilidade diante de Deus, e é de escutar a voz de Deus. Mas algumas pessoas dizem, eu gostaria de ouvir desde lá das nuvens a voz de Deus. Mas olhem, não tem que ir tão acima, não tem que subir tanto. Busque o homem de Deus, o profeta que Deus tem na terra, e escute sua mensagem, e aí estará escutando a voz de Deus. Mas querem ir em um avião nas nuvens para escutar a voz de Deus? Mas olhem, Deus fez tão simples. Agora, vejam, Deus coloca a sua palavra na boca de seus profetas, e por isso quando eles falaram e depois foi escrita, a temos aqui, e é chamada a Bíblia. Agora, graças a Deus, porque enviou profetas, onde colocou sua palavra e eles falaram essa palavra, e também ficou impressa essa palavra. E por essa causa é que temos essa bênção tão grande de ter a Bíblia, que é a palavra de Deus que veio por meio de homens de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso é o que diz São Pedro em sua primeira carta, vamos ver. São Pedro nos fala disso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz: Os profetas profetizaram da graça destinada a vós, inquiriram e diligentemente indagaram sobre essa salvação, esquadrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. Que espíritos eram que estavam neles? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O qual anunciava de antemão seus sofrimentos, ou seja, os sofrimentos de Cristo, e as glórias que viriam depois deles. Agora podemos ver que foi o Espírito de Cristo nos profetas do Antigo Testamento
E depois veio Jesus em toda sua plenitude. O Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que havia libertado o povo hebreu, depois veio em toda sua plenitude manifestado nesse jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. E era tão grande a manifestação de Deus nele que ninguém poderia fazer aquelas coisas que Jesus fazia. Dizia Nicodemos: se Deus não fosse contigo, dizia a Jesus, Nicodemos. Mas agora vejam vocês que as pessoas daquele tempo tropeçaram com Jesus, porque ele era um homem bem simples, a tal grau que não tinha universidade, nem tampouco tinha títulos humanos. Se maravilhavam dele e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Nunca havia estudado. E com certeza falava coisas que os grandes doutores em divindade não entendiam. Não podiam falar na forma que Jesus falava. E tampouco podiam fazer as coisas que Jesus fazia. Assim que se estava manifestando em carne humana, o Deus Todo-Poderoso realizando as promessas, cumprindo as promessas que ele havia feito para aquele tempo. Estava na terra o homem ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Isso é a vinda do anjo do pacto, de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu. Por meio desse corpo chamado Jesus, ele realizaria também a obra de redenção na cruz do Calvário e assim tiraria o pecado do mundo. Mas as pessoas daquele tempo, muito poucas, sabendo que o Messias tinha que estar na terra, muito poucas souberam como o Messias tinha que estar na terra. Muito poucas sabiam o que estavam buscando. Ainda que diziam que estavam esperando a vida do Messias, mas não sabiam o que estavam buscando. No sentido de que não sabiam que seria um jovem e que seria um carpinteiro e que estaria vivendo em Nazaré, mas que havia nascido em Belém de Judeia. E assim por estilo. Ou seja, não sabiam o que estavam buscando. E não sabiam que tinha que ser a palavra, o verbo, o anjo do pacto feito carne. Em um homem simples do povo hebreu. E porquanto não sabiam o que estavam buscando, eles talvez esperavam um homem com grandes doutorados universitários e principalmente em teologia. Mas bom, lhes veio um simples jovem carpinteiro. E disse jovem carpinteiro de Nazaré, estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, feito carne vivendo no meio do povo hebreu. E já levava cerca de 30 anos e ainda não sabia sobre a vinda do Messias. Ainda que umas pessoas sim sabiam, como Maria, José, Elizabeth, a mãe de João Batista, sacerdote Zacarias, também Simeão e Ana, e aqueles pastores que foram ver Jesus na noite em que ele nasceu. Muito poucas pessoas souberam que já estava na terra o Messias, quando estava nascendo em Belém de Judeia. E depois, cerca de 30 anos depois, foi que se manifestou em seu ministério no meio do povo hebreu, mas na vida do Messias estava na terra por muitíssimos anos. Agora vejam vocês que não sabiam o que eles estavam buscando, mas sabiam que o Messias tinha que vir. Mas não sabiam como seria a vinda do Messias, ainda que as profecias estavam aí na Bíblia. Agora, podemos compreender por que eles não olharam a Jesus para ver Jesus no cumprimento da vinda do Messias. Agora temos que saber o que buscamos para poder ver ao que estamos buscando. Através das diferentes etapas ou eras da igreja, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo se revelado e revelado cada era por meio de um mensageiro de cada era. E no mensageiro de cada era foi visto Jesus Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. E os que viram essa manifestação e creram e seguiram a Cristo, estiveram olhando a Jesus na era que lhes correspondeu viver. Foi uma manifestação em carne humana de Jesus através do mensageiro de cada era. E por meio do mensageiro de cada era, Jesus Cristo falou. E os escolhidos
escutaram a voz de Deus, porque o que é de Deus, a voz de Deus ouve. E assim foram colocados na era que lhes correspondeu viver. E estiveram no passo correspondente ao tempo que lhes correspondeu viver. Pensamos que essa pirâmide é também como uma escada que viu Jacó. E agora cada escolhido tem que estar na escada que lhe corresponde com o mensageiro que lhe corresponde. Se coloca fora do ciclo divino, da era que lhe corresponde, está fora do quê? Fora de passo. Agora podemos ver como viram Jesus Cristo em cada era. Os escolhidos de Deus o viram revelado e revelado em carne humana no mensageiro de cada era. E assim foi como se cumpriu cada era da igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Durante essas 7 etapas correspondentes à dispensação da graça. E agora como vamos ver Jesus neste tempo final, neste dia em que vivemos? Pois o veremos na era da pedra angular, velado e revelado, conforme a como ele prometeu para este tempo final. O precursor da segunda vinda de Cristo era o reverendo William Branham, falando-nos sobre a vinda de Cristo para o último dia. Nos refere o capítulo 19 de Apocalipse, onde aparece o cavaleiro do cavalo branco, o qual tem por nome o Verbo de Deus. E tem escrito em sua coxa e em suas vestes, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, diz o reverendo William Branham, no livro dos selos, página 256. Mas quando Nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Para poder ver Jesus no último dia, há que buscá-lo manifestado em carne humana, velado em um homem revelado por meio desse homem, do cumprimento das promessas correspondentes ao último dia. Porque ele estará presente nessa terra, cumprindo as promessas correspondentes à era da pedra angular e dispensação do reino, cumprindo as promessas messiânicas correspondentes a este tempo final. Mas esse homem não será o Senhor Jesus Cristo. Será o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo. Em seu anjo mensageiro velado e revelado, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. E os escolhidos de Deus estarão vendo e escutando o nosso amado Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Por isso é que o anjo do Senhor Jesus Cristo, quando João quis adorá-lo, disse que não fizesse, porque ele é um homem redimido pelo sangue de Cristo, através do qual Cristo estaria velando-se e revelando-se no último dia, para voltar desse mensageiro, falar-lhe à sua igreja, com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas essas coisas que devem acontecer logo. E assim ser chamado e juntado cada escolhido de Deus do último dia, e ser preparados para a nossa transformação. E os mortos em Cristo serem ressuscitados nesse último dia, e quando eles sejam ressuscitados, pois nós seremos transformados. Já estaremos todos completos. Enquanto não esteja completo o corpo místico de Cristo, o qual se complete na era da pedra angular, por meio do chamado de Jesus Cristo. É o chamado da grande voz de trombeta, o Evangelho do Reino, revelando o mistério de sua vinda, porque o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como o Evangelho da Graça gira ao redor do quê? Da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. Agora, chegamos ao tempo final, onde os escolhidos estariam vendo a quem? A Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, ao anjo do pacto, na era da pedra angular e dispensação do reino velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo.
Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. É um dos redimidos por Jesus Cristo, no último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. E ele é o mensageiro de Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino, através do qual escutaremos nesse tempo final a voz de Jesus Cristo, a voz do Filho do Homem, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final. E agora? O chamado de Cristo é, de Deus é, que olhemos a Ele. No último dia, na era da pedra angular, na dispensação do reino, e escutemos a Ele falando todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. E para que o possamos ver, pois Ele tem que velar-se e revelar-se em carne humana, através do seu anjo mensageiro. É a única forma em que os escolhidos poderão vê-lo e escutá-lo no último dia. Mas a promessa é que estaremos olhando e vendo Jesus no último dia. Viram o simples que é tudo? E assim é para o nosso tempo, no qual nós vivemos, para que estejamos olhando Jesus no último dia, em sua manifestação final, e escutando Jesus em sua manifestação final, dando-nos sua mensagem final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da trombeta final, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Mas o véu de carne, através do qual ele está manifestado no meio de sua igreja no último dia, não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino, e mensageiro da era da pedra angular. E é o último dos profetas de Deus. Depois desse não vem mais profeta. Com esse, Cristo continuará para o milênio e para toda a eternidade. E agora? Podemos ver porque é que Cristo faz tão grandes promessas a esse último profeta. Mas dessas promessas não vamos falar agora, senão que em outra ocasião falaremos e veremos como Deus estará cumprindo essas promessas ao anjo que ele envia para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Como estaremos escutando Jesus Cristo falando nesse dia? Por meio do seu anjo mensageiro enviado para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Assim é como escutaríamos Jesus falando-nos por meio do seu anjo mensageiro. E assim é como veríamos, velado e revelado, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. E assim é como estaremos nós, olhando Jesus no último dia, velado e revelado, falando-nos todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Mas sempre lembrando que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, senão que ele é o seu instrumento. Ele é um dos irmãos. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. A promessa é que no meio dos irmãos, Deus levantaria profetas como Moisés. Assim o cumpriu em Jesus e o cumprirá no anjo de Jesus Cristo também. Já isso é uma escala maior. E em escala menor, pois o cumpriu em cada profeta que ele enviou para cada tempo da dispensação da lei e para que cada tempo da dispensação da graça. Agora, o importante em nosso tempo é estar olhando a Jesus no último dia. E para vê-lo, temos que saber a quem estamos buscando. Mas já o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21, o qual é Cristo vindo, disse: mas quando Nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Em um homem é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria esperando ver a Jesus no último dia, velado e revelado. Não há outra forma
para cumprir-se essa promessa. Chegamos ao último dia, ou o sétimo milênio, o dia do Senhor no qual João escutou essa grande voz de trombeta, a qual escutaremos também nós, neste tempo final.